Muito bem-vindo, eu sou o Thiago, especialista em desenvolvimento mobile tanto Android quanto iOS. Eu estou gravando esse vídeo aqui rápido para te mostrar as novas primeiras impressões, do nosso Xcode 12, o nosso Xcode 12, o novo Swift que vai vir também, tá? E tudo isso veio a partir do nosso evento do WWDC, o evento da Apple que está acontecendo nesse exato momento. Então eu vou te mostrar as primeiras impressões, algumas coisas da nossa versão beta do nosso Xcode. Então você pode acessar a página da própria Apple, o nosso developer.apple.com/xcode, você vai ter a opção de fazer o download do Xcode 12, tá? Que vai sair basicamente na versão sua oficial do macOS Big, o nosso novo macOS, tá bom? Então você rola aqui até a página aqui para baixo, faça o download do Xcode 12, a versão beta, e aí você vai começar a ter as opções disponíveis aqui da nova ferramenta. Então eu já fiz esse processo aqui, já tenho o Xcode 12 beta instalado aqui, tá? Então eu vou criar um novo projeto aqui, utilizando o Xcode 12 para a gente começar a brincar com algumas funcionalidades. Eu listei basicamente 12, são 12 funcionalidades, 12 não, na verdade são 8. São 8 funcionalidades do Xcode 12 que eu quero trazer para vocês aqui em primeira mão, para vocês se familiarizar principalmente do ponto de vista do Swift UI. Tá? Então, quando a gente cria o primeiro projeto, eu vou chamar de WWDC 2020, a gente já pode notar que tem a primeira mudança aqui que é o Life Cycle. Então, você pode escolher o Life Cycle usando o Swift UI ou o próprio UI Kit com o app Delegate. Eu vou usar o próprio Swift UI, que é uma versão diferente que eles estão colocando aqui. Vou criar esse projeto novo e aí já vai inicializar o nosso Xcode 12 com o Swift UI renderizado aqui. Beleza, então esse processo aqui é basicamente bem simples, se você já está familiarizado com o Swift UI. Eu vou dar um resumo aqui para ele fazer o build principal para o nosso projeto. E a gente vai testar algumas funcionalidades novas, tá? A primeira funcionalidade nova que a gente tem é do ponto de vista de grids. Então a gente vai ter as opções para a gente criar grids de forma mais rápida, ou até mesmo collection, como a gente utilizava com Collection View no UIKit também. Então, para a gente criar grids, a primeira coisa que a gente precisa definir são as colunas que a nossa grid vai ter. Então a gente pode criar aqui, eventualmente, uma constante chamada de columns. Essa constante vai receber um objeto chamado de grid item, tá? O grid item tem a possibilidade de você definir algumas propriedades, como uma delas é a largura. No caso, eu vou definir uma largura flexível que ele vai se ajustar conforme o conteúdo interno, no caso, as linhas dessa coluna, tá bom? E um espaçamento também eu posso especificar aqui, eu vou pôr um espaçamento de 15 para ver se fica legal. Na parte do body, que é convencional para a gente criar a nossa primeira view, eu vou adicionar uma scroll view, tá? Para a gente conseguir ter uma rolagem interessante. E um outro componente legal que eles trouxeram é o Lazy VGrid ou até mesmo o HGrid, que é para a parte horizontal ou vertical. Eu vou usar o VGrid e esse cara lazy, o próprio nome já diz, é lazy, ele vai deixar que a gente carregue os componentes que a gente precisa somente quando houver a necessidade. Então imagine que você tem 300 listas, 300 linhas, ele não vai necessariamente carregar todas de uma vez para sobrecarregar o seu smartphone. Então ele vai fazer isso sob demanda, ele vai fazer isso de forma lazy. Tá? Então a gente pode especificar as colunas e o conteúdo aqui. Então as colunas que eu vou especificar aqui para ele é as colunas que eu defini ali em cima. Então eu vou especificar o columns, que é esse columns aqui. E depois eu vou fazer um for each aqui para mim conseguir interar com outros componentes. Eu vou pôr até 100 aqui para a gente visualizar. Tá? Eu vou já especificar aqui o nosso ID. Deixa eu só diminuir o tamanho aqui para a gente ter uma visão melhor. Beleza? E aqui eu vou especificar o nosso identificador, que vai ser o próprio self. E aqui eu vou ter o identificador do índice, eu vou chamar ele de I, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar um text convencional também aqui do Swift UI. Eu vou escrever aqui, ó, number is, e aí a gente vai adicionar um número aqui, tá? Vou colocar também aqui na scroll view um pad para a gente ter uma visão horizontal melhor aqui. Então eu vou usar o resume para ver se ele vai criar apenas uma coluna. Como eu não especifiquei mais, tendencialmente ele vai fazer só uma rolagem de uma coluna, certo? Agora, para eu criar outras colunas, isso aqui você pode utilizar imagens, pode utilizar outras views customizadas também. Eu vou adicionar mais uma no meu array aqui de colunas e vamos ver como é que ele vai ficar quando a gente adiciona mais. Então ele vai formar o formato de grid, que é o que a gente espera. Então quanto mais colunas você adicionar,
maior vai ser a quantidade de elementos por linha, né, por coluna também. Então a gente vai dar o resume aqui novamente e a gente vai ver que a gente pode fazer esse processo. Isso aqui é interessante porque se você for fazer uma galeria de fotos, aqui eu estou mostrando um texto, mas poderia ser eventualmente uma galeria de fotos, tá bom? E aí você vai conseguir fazer esse formato de grid muito mais rápido, muito mais intuitiva aqui com o Swift UI, basicamente a nova versão do Swift UI. Outra coisa interessante que a gente tem é na parte de rolagem também, principalmente quando a gente vai trabalhar com o Scroll View, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou apagar novamente e vou tentar criar um simples aplicativo de chat. E a gente vai ver como é tão simples fazer isso de forma tão rápida aqui no Swift UI. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou adicionar uma stack vertical para a gente ter alguns elementos. Então na stack vertical, que eu vou definir aqui, uma VStack, eu vou ter dois elementos aqui dentro dela. O primeiro elemento vai ser uma scroll view, tá? Para a gente construir um formuláriozinho, uma lista. E embaixo desse cara aqui a gente vai ter um hstack horizontal que vai ter dois elementos, basicamente o campo de texto e também um botão. Então vou especificar um espaçamento aqui já para a gente deixar esse cara aqui elegante. Então a gente vai adicionar aqui ó, um text field. Esse text field vai ter uma palavra por MSG. E aí o texto dele vai vir de uma variável que a gente vai conseguir escutar o estado dela, chamada de message. Então já vou declarar aqui para mim esse state, esse estado, para a gente conseguir escutar esse evento aqui dessa variável de mensagem, que vai ser apenas um texto. Beleza, então vou utilizar aqui esse text, a gente vai usar o text field style e vou colocar aqui ó, umas bordas arredondadas para ele, usando o rounded border text field style. Eu vou instanciar esse cara aqui, tá? E embaixo aqui, na lateral, na verdade, eu vou pôr um botão que é um botão de enviar de um chatzinho tradicional. Então eu vou pôr um botão enviar e vou dar um padding aqui também para o nosso stack horizontal. Beleza? Então eu vou dar um resume aqui para ver se aparece basicamente os botões. Então aqui seria basicamente um formulário simples para fazer um tipo de chat. Agora vamos começar a popular algumas listas aqui para a gente conseguir visualizar isso aqui acontecendo, tá? Primeira coisa que eu vou adicionar vai ser um cara chamado de Scroll View Reader. Esse cara aqui vai permitir eu mudar as propriedades, principalmente quando eu começar a adicionar um elemento novo. Isso vai fazer com que eu consiga fazer eventos de rolagem automaticamente, programaticamente falando. Então aqui ele vai me devolver aqui ó, já um reader, tá? Com esse reader em mãos, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um for each novamente, para a gente ter uma lista de dados, vou pôr 30 basicamente, vou usar um identificador normal, usar o nosso self aqui, e aqui eu vou ter o índice desse cara aqui, o índice dele, e aí eu vou imprimir aqui ó, uma stack, também horizontal, um texto com número, e também vou imprimir um space aqui na stack para ele não ficar muito colado, que nem tinha ficado no exemplo anterior. Beleza? E aqui eu vou dar um padding e aqui ele já vai ter a definição de uma lista pronta. A gente vai visualizar essa lista aqui agora, tá? Espera aí que faltou um ponto aqui. Beleza? Então tá lá, 30 elementos de 0 a 30. E aí aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu quero que toda vez que eu preencher esse formulário e apertar o botão enviar, ele faça a rolagem para baixo do meu componente. Eu quero que ele faça isso para que você tenha esse comportamento igual de um chat. Então a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é definir uma estrutura de dados que diz respeito a uma única mensagem. Então eu vou criar uma structure aqui convencional, chamada de message. Para a gente ter no for each, a gente vai usar ele como identifiable. Aqui também eu vou adicionar as duas propriedades principais, que é o ID e também o texto da mensagem propriamente, que vai ser uma string, tá? Então a gente já vai ter aqui uma structure responsável por ter uma lista de mensagens. Então a gente vai precisar criar essa lista aqui, ó. Eu vou criar um state chamado de messages, vai ser as mensagens, e aqui eu vou instanciar nesse array uma única mensagem para a gente já começar com um único elemento. Vou dar um init. No ID eu vou passar 0 e aqui eu vou passar um olá para a gente visualizar esse cara aqui aparecendo, beleza? E aí o que a gente vai fazer? Agora no for each, ao invés de chumbar basicamente 30 elementos, eu vou colocar aqui o self.messages, que vai me devolver aqui uma lista de
mensagens, uma mensagem propriamente. E aí aqui eu vou imprimir o texto da minha mensagem na minha coleção, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, ó, vamos ver se ele vai funcionar. Se ele funcionar, a gente começa a rodar esse cara aqui no emulador. Por que eu vou rodar no emulador? Para mim ter o comportamento de adição, para mim conseguir visualizar esse comportamento aqui acontecendo, beleza? Então deixa eu rodar aqui esse cara pela primeira vez. Talvez demore um pouquinho, porque é a primeira vez que ele está lançando smartphone aqui. Opa, escolhi esse smartphone errado. Pera lá, que é o iPhone 11 Pro, que já está ali, para ele ir mais rápido. Beleza, ele vai subir. Talvez fique um pouquinho lento agora, porque está na versão beta, o simulador, então não se preocupe com isso aqui agora, talvez para você também fique. E novamente recapitulando, se eventualmente algumas palavras que eu vou mostrar aqui para você não sejam as palavras efetivas da versão estável quando lançar novamente, procura no link na descrição que eventualmente eu coloco aqui para você, tá bom? Então não esqueça já de deixar o seu like, já deixa seu gostei, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, já ativa as notificações, porque quando eu produzir mais vídeos sobre desenvolvimento iOS, desenvolvimento Android, você vai receber em primeira mão, tá bom? Então, voltando aqui, a gente já vai ter uma lista. Pronto, agora eu quero, quando eu apertar enviar, eu ir populando essa lista desse chat, eventualmente, tá? E também fazendo a rolagem desse cara aqui. Então o que eu vou fazer aqui? No botão de enviar, aqui dentro no evento, eu vou pegar as mensagens que a gente já tem, a nossa coleção de mensagens, chamada de MSGs, e vou dar um append para adicionar um novo elemento, que vai ser uma instância de um objeto de mensagem. O ID vai ser o último da lista, eu não vou me preocupar com o ID aqui por hora. E aqui eu vou adicionar a mensagem propriamente que está no campo de texto. Depois eu vou dar um self.message para eu resetar o campo de texto. Tá? Isso aqui vai ser suficiente para começar a adicionar na lista. Agora, para eu fazer a rolagem automaticamente, depois aqui ó, do pad, eu tenho um evento chamado de onAppear. Esse onAppear vai fazer com que eu consiga executar alguma instrução quando aparecer o nosso primeiro elemento. E é por isso que o Scroll View Reader entra em ação. A gente vai pegar o Reader e vamos dar um Scroll to, passando o índice da última mensagem, que no caso vai ser o count -1. Isso aqui vai fazer com que eu consiga automaticamente, quando eu rodar a minha aplicação, começar a digitar novos textos, ele vai escutar esses eventos do Reader e vai começar a tentar fazer a rolagem. Então eu vou começar a enviar algumas instruções aqui, algumas palavras, beleza. Quando ele começar a chegar no final, aí sim ele vai automaticamente fazer a rolagem para o último da lista, tá? Então esse daqui é uma das coisas também mais interessantes que a gente pode fazer. Você vê, para criar um chat é realmente bem simples, é só fazer esse mesmo procedimento e você já tem praticamente um chat preparado aí, tá? Então esse aqui foi o nosso segundo item. O primeiro foi o grid, o segundo item foi o nosso scroll to, tá? E o terceiro item que a gente vai aprender é brincar um pouquinho com paginação, ou o famoso Page View Controller que a gente tem lá no nosso UI Kit. Só que aqui é de uma forma bem mais rápida, bem mais simples também de fazer isso daqui. Então eu vou apagar todos os códigos do meu body. A gente já aprendeu a fazer isso daqui. Vou apagar os meus estados também e a gente vai começar de novo. Para eu criar uma paginação é bem simples, a gente usa o componente chamado de Tab View, tá? O Tab View permite a gente adicionar outros elementos. Eu vou colocar apenas uma cor para a gente visualizar esse container de paginação. Então eu vou criar aqui ó, um frame basicamente de uma cor, onde eu vou definir as duas propriedades de largura e altura. Eu vou definir aqui ó, na largura para ele, usando max width, onde a gente vai definir infinito para que ele preencha todo o contexto, tá? Infinity. E aqui no max, opa, pera aí que eu escrevi errado. Pera aí, vamos lá, é o max width e também o max height. Então aqui também vai ser o infinity e as outras propriedades eu não vou utilizar. Então no SwiftUI, quando a gente não precisa, a gente não precisa também declarar. Então eu só vou precisar dessas duas propriedades aqui por hora, tá? Então vamos ver se eu coloquei aqui certo. Deixa eu só fechar aqui, beleza. E agora eu vou adicionar mais um elemento, no caso vai ser uma outra cor, por exemplo, verde. E depois eu vou adicionar mais um outro elemento aqui, como por exemplo o vermelho, tá? E aí no Tab View eu vou adicionar uma propriedade também chamada de Tab View Style. Esse cara aqui a gente pode instanciar um page
Tab View Style para ele adicionar os marcadores aí da nossa paginação. Então vou dar um resume aqui, deixa eu ver se ele compila. Pega lá que eu escrevi 2 frames aqui, beleza, aqui tá certo. Então deixa ele rodar novamente. E aí a gente vai ver acontecer na paginação. Então eu vou usar o próprio SwiftUI Preview, você vê que ele já coloca os indicadores e a gente já tem basicamente o mesmo comportamento do Page View Controller. Aqui você pode passar as suas outras views, que seja de fato, né, um Sum View, e aí você vai ter outros componentes sendo paginados que nem a gente fazia com as nossas View Controllers, tá bom? Então esse foi o nosso terceiro item. O quarto item que a gente tem é para trabalhar com o full screen, né? Um modal full screen. Então, como que a gente faz um modal full screen aqui no SwiftUI moderno? Então, a gente vai apagar novamente todo o container do nosso Tab View e vamos adicionar aqui uma VStack para a gente conseguir colocar um botão para fazer o lançamento desse full screen. Eu vou chamar o ID dele aqui de full screen e aqui eu vou adicionar uma propriedade dentro do nosso botão que vai escutar o estado de uma variável. Então eu vou pôr um state aqui chamado de show como false, eu não quero que ele mostre quando começar. E aí depois eu vou mudar o estado do show quando apertar o botão. Então eu vou dar um toggle nessa variável, ele vai inverter ela. E aqui eu tenho que adicionar uma propriedade do VStack chamado de full screen cover. E aí ele pede um isPresented. Aí é aqui onde eu vou passar o estado da minha variável chamada de show. Então vou definir aqui o state dela, tá? O onDismiss eu não vou utilizar. E aqui o conteúdo que ele vai exibir, eu vou pôr só uma corzinha, só para a gente também ver, mas poderia ser qualquer view que você quisesse. Então vou rodar novamente aqui. Deixa eu ver se o preview está disponível nesse caso aqui, tá? Então ele vai subir. Agora, para eu dar o dismiss, eu poderia eventualmente colocar algum componente, algum outro botão, ou criar na minha própria view que foi mostrada um evento para eu fazer um botão de dismiss. Seria basicamente dar um toggle novamente no botão, no show, né, na propriedade, que automaticamente o state iria notificar que agora ele não está mais presente. Então, esse aqui é um outro cara que a gente tem por convenção. E por último não, na verdade, o quinto é o nosso player de vídeo, tá? Outra coisa para adicionar player de vídeo ficou bem simples, é só a gente importar o AV-Kit, tá? Que é o nosso audiovisual kit do próprio iOS. E aqui dentro a gente vai adicionar um componente chamado de Video Player. O Video Player espera basicamente um player que é um AV Player, que também espera uma URL que você pode definir aqui. Eu vou pegar uma URL de um vídeo que a gente tem aqui na internet, é uma URL de teste. Eu utilizei ela aqui no meu projeto do Android, né, do YouTube, mas basicamente é essa URL aqui desse vídeo de teste que basicamente a internet inteira utiliza esse cara aqui. Então eu vou colar a URL que eu quero aqui, vou descompactar o opcional e aqui eu vou definir algumas propriedades. Por exemplo, eu vou definir o frame dele. O frame dele pode ser, deixa eu colocar aqui, peraí, deixa eu ver se está faltando alguma propriedade aqui. Aqui está faltando aqui no URL o string. O string, beleza, agora foi. E aqui eu vou dar uma customizada no nosso layout. Eu vou colocar uma altura dele aqui ó, de 200, vou pôr umas bordas arredondadas aqui, corner radius de 25 e vou pôr um padding horizontal. Só para a gente visualizar no centro como ele ficaria, tá? No preview eu não vou conseguir necessariamente tocar o vídeo, então a gente vai utilizar um emulador o simulador para dar o player de vídeo. Eu nem sei se ele dá o player aqui, eu acho que ele nem dá o player. Ah, não, ele dá o player sim, já está até funcionando. Isso aqui eu não cheguei a testar, mas a gente já pode ver que a gente consegue tocar um vídeo de forma bem mais simples, de forma bem mais rápida aqui com o SwiftUI, tá? Então, o nosso sexto item que a gente tem de novidades aqui do nosso WWDC com o Xcode 12 é utilizando o Text Editor. O Text Editor é um editor de texto, o próprio nome já diz, e é fácil de implementar ele. É só definir aqui um Text Editor e o Text Editor vai esperar um bind de um text, tá? Então a gente vai precisar definir aqui ó, um self de um text, então a gente vai definir esse bind aqui. Como a gente já tem o state aqui do var, eu vou trocar para text e vou já inicializar ele como vazio.
Isso aqui já vai ser suficiente para eu ter um text editor disponível para me começar a adicionar novos textos no meu aplicativo. Então, já começa lá em cima, é claro, a gente tem que tratar o safe area, a gente tem que tratar os layouts, mas dá para entender um pouquinho como funciona, tá bom? O sétimo item é a progressão. A gente usava o Activity Indicator, mas a gente tem a opção agora do nosso Progress View. Progress View também é bem elegante, eu gostei bastante desse cara aqui. A gente vai definir aqui um Progress View, vamos passar um valor que a gente espera, por exemplo 0.5, e o total, que no caso é 100%. E a gente pode dar uns pads só para a gente ver como ele ficaria ali na tela. Então vamos lá, deixa eu adicionar esse cara aqui. E aqui também eu vou adicionar o 10. Vamos dar o resume. Aqui eu posso minimizar. E aí vai trocar o meu player. Então a gente já tem uma progress bar. É só a gente ir trocando o percentual aqui. E a gente já vai visualizando o cara ali respondendo automaticamente para mim. A gente pode usar outra opção também, que é uma progress bar circular. Então a gente pode vir aqui, definir um progress view style e especificar o circular Progress View Style, que depende também até de uma cor. Eu vou para uma cor verde, aí a gente não vai precisar necessariamente, mas dos values aqui não faz mais sentido, certo? Então a gente já tem essa Progress View rodando aqui no centro do meu smartphone. Beleza, então o próximo item, o oitavo e último de todos, que eu achei mais interessante também, fácil de fazer, é o link para web, link para website, forma bem mais rápida também para a gente criar. Então a gente tem um novo componente aqui chamado de link, tá? O link vai esperar basicamente o destination, que vai ser uma URL, eu posso especificar aqui, ele até colocou automaticamente da Apple, e a gente pode especificar um text, como por exemplo, clique aqui. Feito isso, a gente vai rodar novamente, eu vou pôr no smartphone aqui, no iPhone, e ele vai subir esse cara aqui, eu vou clicar e automaticamente ele vai abrir uma URL, no caso a URL da apple.com. Então é bem fácil também brincar com esse cara aqui do link web, tá bom? Então essas foram as 8 mudanças até esse momento, espero que você tenha gostado. Se você gostou, clique no gostei, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e novamente, se você estiver vendo esse vídeo no futuro, onde já tiver a versão oficial, a versão estável do Xcode 12, talvez esses nomes mudem, então dá uma olhada na descrição desse vídeo, porque eventualmente eles com certeza vão mudar, a gente está em beta ainda, mas a gente já pode ver como vai ser a criação do Swift UI daqui para frente também, tá? A gente está falando aqui de aplicações do iOS, mas a gente pode brincar também com aplicações do próprio macOS ou qualquer outro contexto, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.